Olá, boa tarde, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Hoje nós já vínhamos falando, né, conversando um pouco sobre a vigilância sanitária, sobre o que pode se fazer para não ter receio, né, de receber a vigilância sanitária no estabelecimento no serviço de alimentação, né? Que a gente sabe que é um setor muito cobrado, né? Muito cobrado pela vigilância, justamente porque diz respeito à saúde, né? À saúde do consumidor, à saúde dos usuários, né? Daquele serviço. Então é uma coisa bem cobrada, né? São as boas práticas de manipulação, né? Por isso ter todo esse rigor, né? Muitas vezes até um pouco rigorosas, cobranças até um pouco rigorosas, mas porque são necessárias para manter, nós já falamos sobre isso, para manter a ordem, para manter as práticas higiênicas sanitárias adequadas, para que aquele alimento não venha a ser um veículo, né, de transmissão de doenças, que nós sabemos que existem as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Hoje em dia já se fala também DTH, que são as doenças transmitidas, né, de forma hídrica e alimentar, de transmissão hídrica e alimentar, que é através da água e dos alimentos. E a gente sabe que a água também é um veículo de transmissão de doença muito grande, se não for uma água tratada, uma água potável. Então, isso traz um risco muito grande para a saúde do consumidor. Então, já falamos muito sobre isso. A lei que rege, né, dentre outras, é a RDC que rege todas essas boas práticas, o que deve ser feito no serviço de alimentação, o que não deve ser feito, por onde a vigilância sanitária ela se baseia para a cobrança, né? Isso foi, como eu falei, a vigilância sanitária, né, no começo. Eu falei nos outros vídeos que a vigilância sanitária, o objetivo da vigilância sanitária não é punir, né? Não é fechar estabelecimentos, não é dar multas, né? Muitas vezes altíssimas, que até fica até complicado de um estabelecimento de pequeno porte arcar com aquela multa. Então, como já falamos em vídeos anteriores, a vigilância sanitária não tem esse objetivo, né? De fazer isso, mas se for preciso, vai se fazer, porque tem que ser cumprida, porque ela se rege exatamente por essa RDC 216, dentre outras leis que também existem, porque a RDC é sobre ela que vamos falar hoje. A RDC 216 de 2004, ela é uma lei federal, então ela é válida em todo o território nacional para todos os serviços de alimentação, todos os serviços de alimentação do Brasil, né, em território nacional e Distrito Federal também. Então, existe também, por que eu digo dentre outras leis? Porque existe também algumas leis municipais e estaduais que também devem ser cumpridas, juntamente com a RDC 216, juntamente com a lei federal. Então, ter uma legislação municipal ou uma legislação estadual não isenta do cumprimento da RDC 216, porque a RDC 216 ela é válida em âmbito nacional, ela é uma lei federal. Bom, então, como eu falei, as leis municipais e estaduais, elas não vão sobrepor, não vão anular a RDC 216, porque ela é federal, né? Então, ela está acima, vamos dizer assim, de certa forma, acima da estadual e da municipal. Visto que as leis municipais e as estaduais, né, de vigilância sanitária municipal e estadual, ela vai complementar a RDC 216. Então, eles podem fazer, né, o município, tanto o município quanto o estado, ele pode fazer leis complementares que vão regulamentar aquele serviço que eles têm lá naquele local e que eles acham que de repente a RDC sozinha não vai comportar, né? Não vai conseguir fiscalizar de forma adequada ou em sua totalidade. Então,
as outras leis vão complementar a RDC, mas não vão anular a RDC. A gente pode falar aqui de leis que existem na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Né? No estado de São Paulo existem leis específicas que regulamentam o serviço de alguns tipos de serviço de alimentação. Na cidade de São Paulo também há. Então, se a pessoa trabalha, se você é responsável técnico, vamos dizer um exemplo, no serviço de alimentação da cidade de São Paulo, e esse serviço de alimentação, então, se ele tiver enquadrado nessas leis, que a gente vai falar mais para frente, então ele tem que respeitar as 3 legislações. A RDC 216, que é a federal, vai ter que respeitar também a estadual e vai ter que respeitar também a lei municipal. Então, a pessoa que é responsável técnico, por exemplo, de um serviço de alimentação, que se encaixa nas 3 leis, ela vai ter que estar atenta não só à RDC 216, como às outras 2 leis, a estadual e a municipal de São Paulo, para cumprir todas elas, tá certo? Porque aí, para não correr o risco de só cumprir uma e de repente ficar alguma coisa de fora que vai ser cobrado pela vigilância municipal, pela vigilância estadual, e de repente tem algum problema por conta disso. Então, esteja sempre ligado, você que é responsável técnico, você que é responsável manipulador de algum serviço de alimentação e que existam outras leis, além da RDC 216, esteja sempre ligado, antenado, procure saber, se informe com a vigilância sanitária do seu município, do seu estado, para você saber o que é que vai ser cobrado, para você não ter uma surpresa desagradável no local que você estiver trabalhando e de repente você está seguindo só a RDC 216 e tem alguma coisa nas outras leis, nas municipais ou estaduais, que não tem na RDC 216 e você acaba esquecendo, né, de fazer, às vezes realmente por falta de informação, porque você não atentou que existiam outras reguladoras. Então, esteja sempre atenta, esteja sempre atualizado para saber e procurar essa informação com a vigilância sanitária. É quem melhor pode lhe dizer, né? Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a vigilância sanitária do seu estado, do seu município, né? Com as visas, para você saber se existem outras leis além da RDC 216, tá certo? Espero que tenha ficado clara essa parte. Pronto, então é só meio que um resumo do que a gente vai falar ainda mais pra frente, mas só para que você fique bem antenado, porque muitas vezes alguns RTs e alguns responsáveis manipuladores, eles têm surpresas desagradáveis por conta de serem cobrados de coisas que muitas vezes eles não sabiam, né? Por conta de outras leis municipais e estaduais que eles não tinham conhecimento que existia e que também deveria ser seguido, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Como eu falei nos outros vídeos, a vigilância sanitária, o objetivo da vigilância sanitária não é punir, né? Como eu já falei nesse e nos outros, não é punir. É realmente assegurar as boas práticas, né, higiênico-sanitárias para que possa ser servido ao cliente, ao consumidor, um alimento seguro, né? Um alimento de qualidade, não só de sabor, não só de textura, não só de cheiro, mas também de qualidade higiênico-sanitária, para que aquele alimento não esteja contaminado com alguma fonte contaminadora, seja ela física ou química, né, ou biológica, e de repente venha fazer mal ao consumidor. Para isso, vamos usar, eu estou aqui, é importante que você tenha, essa aqui é a RDC 216, que ela tá na internet, e você pode colocar RDC 216 Anvisa, que vai aparecer lá, você pode imprimir. Eu gosto muito, né, do papel, eu sou daquele tempo, né, raiz, pessoal raiz que gosta muito do papel, então eu olho, eu pesquiso na internet, eu gosto, às vezes eu leio alguma coisa na internet, mas eu gosto sempre de ter o papel, porque eu coloco algumas anotações, então é importante, é uma dica, né, minha, que é importante que você, de repente, imprima a RDC 216 para você ler. Porque, como eu falei, a vigilância, o intuito dela não é punir ninguém. Veja como se fosse, por exemplo, como se fosse aquele professor
que a matéria dele é bem complicadinha, ele sabe, né? Que a matéria dele é meio chatinha, é meio complicadinha, os alunos têm medo de ser reprovado nele, é uma matéria que ninguém quer ser reprovada, mas que é uma matéria muito complexa. Mas aí o que é que aquele professor faz? Ele vai exigir, claro, ele tem que fazer a avaliação, né? Pelo menos na minha época era assim, não sei hoje em dia como é que tá. Aí ele tinha que fazer a avaliação, então a gente fazia prova, né? Teste, às vezes tinha teste surpresa, tinha provas já marcadas, né? Eletivas. Então o que é que acontecia? O professor muitas vezes ele sabia, mas ele não tinha intuito de reprovar, né? De reprovar os alunos. Então o que era que o professor fazia? Ele dava um questionário para a gente responder com praticamente as perguntas que iriam cair na prova. Ele fazia um simuladão, né? Tudo isso para deixar você já por dentro. Ele só não fazia ele dar a prova respondida, né? Porque isso aí você tinha que fazer alguma coisa também, né? Tinha que fazer a sua parte. Mas ele praticamente dava tudo que ia cair na prova. Ele dava um questionário para você responder, praticamente com as perguntas que iam cair às vezes mudava só alguma coisa ou outra na prova. Ele dava uma parte de um livro, ó, lê isso aqui, esse capítulo. Então você já estava sabendo mais ou menos que ele já estava te dando o caminho das pedras. Daí fazia simuladão. Por quê? Por o intuito de que você se saísse bem na prova, né, no seu teste. Porque ele não tinha o intuito de reprovar ninguém. Mas como a matéria era muito complicada e muito chatinha, ele sabia que se não desse uma mãozinha, né, uma ajudinha, de repente iria reprovar muita gente. Mesmo sem ele querer, né? Mas às vezes porque o pessoal não estudava, né? Eu achava complicado e acabava acontecendo. Enfim, pronto. A RDC, vamos dizer que a vigilância sanitária, né? Como a gente falou da vigilância, é muita exigência, muita coisa, o que é que eu vou fazer? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é que elas vão pedir, o que é que vai exigir. Mas a vigilância sanitária, ela deixou a RDC 216, né? Tá lá para qualquer uma pessoa pesquisar, né? De domínio público. Então, a RDC 216 é como se fosse a prova, né? O simuladão, vamos dizer assim, que o professor deixava, esse professor, né? O exemplo que eu estou dando, estou fazendo uma comparação. Então, era avisa esse professor que a matéria é muito complexa, tem muita coisa, é muito exigente, mas que ele sabe que você sozinho não vai conseguir, né? Saber tudo, o que é que tudo. Então, ele vai lhe dar uma ajudinha, uma mãozinha. Então, a RDC 216 ela é esse simuladão, vamos dizer, essa ajudinha, né, que o professor dá. Por quê? Na RDC 216, ela tem dizendo tudo, né, explicando tudo o que é que vai ser exigido. O que é que acontece às vezes é que, como é muito complexo, são muitos detalhes, e às vezes mesmo a pessoa lendo e relendo, às vezes não entende bem, né, o que é que tem dizendo ali, o que é que está realmente exigindo. E como os serviços de alimentações têm peculiaridades, muitas coisas, como eu falei, muitas coisas às vezes não está aqui diretamente explicitado, né? Ele está implícito, vamos dizer. E a pessoa tem que saber interpretar, né? A RDC 216. Mas está tudo aqui, tudo que a vigilância vai exigir, está tudo aqui na RDC 216. A RDC 216, ela é a Bíblia, né? Vamos dizer, a Bíblia de quem trabalha no serviço de alimentação. Você tem que saber, você que é responsável técnico, responsável manipulador, você tem que saber a RDC 216, você tem que estar bem por dentro no que é que ela exige. Tem que ser, porque tudo isso que está nela é exigido pela vigilância, né? É exigido. Pode ser que eles não exijam tudo numa visita só, mas hora ou outra, em algum momento vai ser exigido, né? E de repente pode ser até que exijam, porque como são muitos detalhes, né, dependendo do tempo da visita, não dá tempo a exigir tudo, mas eles vão naqueles pontos que muitas vezes alguns serviços têm mais deficiência. E é justamente aí que você tem que estar mais por dentro, né, mais atualizado para saber o que é que você vai fazer, o que é que você vai, como você vai agir dentro daquele serviço de alimentação para que você não seja pego de calças curtas, né? Como dizia minha avó, não seja pego de calças curtas. Então, tem que estar muito atento a isso, né? Porque tudo que é exigido é necessário para que haja esse controle higiênico-sanitário e para que haja esse produto final de forma segura, né? E que o consumidor possa consumir sem nenhum problema. Então, o que é, né? Por que foi que foi feita a RDC 216? A gente já
dei uma explanação mais ou menos o que é tipo a Bíblia, né, que a gente tem que seguir, que está toda a informação ali, que é a vigilância sanitária, das exigências que a vigilância sanitária vai fazer em serviços de alimentação. Então, justamente por isso que foi formulada essa RDC, né, essa RDC 216 de 2004, que quer dizer, não é uma legislação, não é uma lei que está em vigor há muito tempo, né? Mas também não faz tão pouco tempo assim, quer dizer, já está em vigor há 17 anos, quer dizer, um bom tempo, quer dizer, vai fazer 17 anos agora, dia 15 de setembro, né? Por esses dias está fazendo 17 anos que está em vigor a RDC 216 de 2004, né? Então, que entrou em vigor dia 15 de setembro. Então, já beirando os 17 anos, então não é tão recente assim, já faz um bom tempo, mas infelizmente alguns serviços de alimentação ainda não conhecem, algumas pessoas que trabalham no serviço de alimentação não conhecem a RDC 216, não sabem o que é que ele exige, não sabem que é por ela que a fiscalização sanitária se baseia, né, para poder cobrar, para poder fiscalizar tudo que acontece no serviço de alimentação. Então, mesmo depois de tanto tempo, infelizmente, algumas pessoas não cumprem, né, o que tem que ser feito, né, muitas vezes e por falta de conhecimento mesmo, por incrível que pareça, mesmo após quase 17 anos, algumas pessoas não têm esse conhecimento, né, principalmente quem não é da área, muitas vezes pessoas que migram de uma área totalmente diferente e abrem um restaurante, abrem uma pizzaria, vão para o serviço de alimentação. Muitas vezes veio de área totalmente diferente, trabalhava com outra coisa, não tinha nada a ver com alimentação. Então, às vezes acontece isso, né, de não ter o conhecimento, não procurar, né, ter o conhecimento, não coloca alguém que também tem esse conhecimento para poder administrar e acaba cometendo erros muito grotescos dentro do serviço de alimentação e que trazem prejuízos muito grandes, né, muitas vezes até fechando o estabelecimento por conta disso. Então, é muito importante ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento. Já falei sobre isso em outros vídeos. É importante buscar o conhecimento e colocar em prática, né, aquilo que se aprende. Então, saber a RDC 216 e colocar em prática é muito importante, né? É muito importante. Por quê? Que eu falei, a RDC 216 é como se fosse a Bíblia para quem, né, deveria ser como a Bíblia para quem trabalha em serviço de alimentação. Porque justamente a RDC 216, ela foi criada, né, por essa necessidade de aperfeiçoamento constante do controle sanitário na área de alimentos, visando aquilo que eu já falei, a proteção à saúde da população. Então, às vezes, as pessoas, né, reclamam, né, que o serviço de alimentação quer muita exigência, mas se você se colocar no lugar do cliente, você vai ver como aquilo é bom, né, para o cliente, né? Então, para isso que foi criada a RDC 216, tá bom? Então, a RDC 216 é justamente a lei, né, que regulamenta todas essas práticas de manipulação de alimentos, de operações que são realizadas dentro do serviço de alimentação. Então, tudo isso ela é regulamentado por essa RDC 216 de 2004, tá bom? Então, como eu falei, ela pode ser complementada por outras leis, né? Por outros regulamentos, que foi esse exemplo que eu dei no caso de São Paulo, que ela pode ser regulamentada pelas leis ou portarias municipais e estaduais. E tem que ser, se existir, tem que ser seguido também, tá bom? Então, essa RDC 216, tudo que você precisa saber para o bom funcionamento, vamos dizer assim, do seu estabelecimento, do seu serviço de alimentação, tá lá. É como eu falei no início, são muitos detalhes, muitas coisinhas que tem que ser feito, né? Não é uma coisa muito simples, porque são muitas exigências, né? Para que esse alimento, para que esse produto que está sendo feito naquele serviço, ele seja seguro para o consumidor. Então, são muitas coisinhas que devem ser feitas. Então, mas tudo
tudo que você precisa instalar na RDC 216. É feito disso, é um professor que sabe que tem uma matéria muito complicada, muito extensa, mas ele não quer reprovar ninguém, que o objetivo da vigilância sanitária não é fechar estabelecimento, né? Muito pelo contrário, é ajudar que eles funcionem de maneira melhor, né? Então, como ele não quer reprovar, né, como fosse o professor, ele não quer reprovar o aluno, mas ele sabe que a matéria é extensa, mas ele deixa tudo lá, um questionário, um simuladão, tudo lá para você. É só você estudar direitinho e colocar em prática que você vai se dar bem na prova, vamos dizer assim, né? Você não vai ser reprovado. Então, da mesma forma é o que acontece, né? A própria Anvisa foi ela que fez, né, a RDC, né, projetou a RDC 216 e tá lá tudo certinho. Se você for na internet e abrir lá, tá tudo direitinho o que é que exige. Aí alguém pode falar assim, mas se tá tudo lá na legislação, por que muitas pessoas não conseguem seguir? Justamente porque são muitos detalhes, muitas coisinhas, né, do dia a dia que tem que ser feito todos os dias, né? Você tem que estar atento todos os dias, que se você não tiver alguém para fazer isso, né, ou que seja o responsável técnico, ou o responsável manipulador, né, o proprietário que pode ser o responsável manipulador, responsável por essa manipulação dos alimentos, para estar lá olhando todos os dias se tudo está sendo cumprido. Então, mesmo estando tudo lá na lei, muitas vezes, se a pessoa não tem o conhecimento, né, daquela lei, não tem o conhecimento aprofundado daquela lei, muitas coisas passam despercebido, mesmo estando lá na lei, ou outras são mal interpretadas. Então, mesmo estando na lei, às vezes não são cumpridas como deve ser, porque não tem, né, aquele controle, alguém olhando o que se foi feito, né, principalmente no serviço de alimentação, que é muito movimentado, né, é muito agitado durante o dia. Então, muitas coisas passando despercebidas e outras são mal interpretadas, mesmo estando lá na lei. Mas a gente tem que ter o conhecimento aprofundado da RDC 216 ou de qualquer uma das outras que existirem, tem que ter esse conhecimento aprofundado e tem que interpretar bem essa RDC 216, né? Essa lei, ela tem que ser bem interpretada, porque algumas coisas que tem lá, mesmo estando lá escrito, né, detalhadozinho, mas às vezes deixa algumas interpretações, espaço para algumas interpretações, e às vezes pode gerar um pouco de dúvida, principalmente se a pessoa não tem um conhecimento embasado, né, daquele funcionamento do serviço e do funcionamento da lei. Tá certo? Mas aí eu vou falar algumas coisas aqui bem explicadas, coisas que tá lá mesmo na própria lei, só para a gente entender. Por exemplo, eu digo, o serviço de alimentação tem que seguir tudo que está escrito lá nas portarias, na RDC 216, que regulamenta os serviços de alimentação. Mas o que são os serviços de alimentação, né? Lá na própria lei tem dizendo, você pode ter um serviço de alimentação e dizer assim, ah não, mas o meu é muito pequeno, é só uma entrega, nem funciona o físico. Hoje em dia tem muito, né, funcionamento online, que nem tem loja física, né? Tem a loja física lá de fazer a preparação dos alimentos, mas não tem uma loja física que o público tem acesso, vamos dizer, uma lanchonete, um restaurante em si. Só funciona mais para entrega. Mas você também tem que seguir, porque há manipulação de alimento lá no seu negócio, né? O cliente pode não ter acesso à loja física, mas existe algum lugar físico que essa preparação é feita, né? E distribuída. Vamos ver aqui na própria lei, o que é que a lei diz? Quem são os serviços de alimentação que deve seguir, né? A resolução, a RDC. Então, são serviços que realizam manipulação, preparação, funcionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Então engloba praticamente todos os serviços que faz qualquer coisa, né? Ah, o meu só faz transporte. Tem aqui transporte. Ah, o meu só faço distribuição. Tem aqui distribuição. Então, tem que estar bem atento, né? Porque às vezes você pode achar que o seu serviço de alimentação não se encaixa, não precisa cumprir, mas precisa sim, né? Todo serviço de alimentação, por menor, por maior que seja, ele tem regulamentação para seguir.
né? Porque qualquer serviço que trabalha com alimento, com manipulação e com qualquer outra dessas coisas que eu falei, ele tem que ter a segurança, né, daquele alimento. Ele tem que ter, por menor que seja. Mas se alguém está indo ali comprar o seu produto, consumir o seu produto, você tem que fornecer, né, assegurar que aquele produto ele não vai fazer mal, ele não tem nenhum problema com aquele produto que depois vai fazer mal àquele consumidor, né? Que é aquela pessoa que comprou aquele produto, tá bom? Vamos mais para frente. Como eu falei, já falei o objetivo da RDC, que é justamente estabelecer esses procedimentos de boas práticas para serviço de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Foi o que eu falei, que é a maior prioridade da RDC, é justamente essa segurança do alimento preparado. Então, não importa se é para uma pessoa ou se para 1000 pessoas você está preparando, aquele alimento tem que estar seguro. Como também é a finalidade, o objetivo da vigilância sanitária quando ela vai no estabelecimento fiscalizar. Não é, o objetivo dela não é fechar, é sim fazer essa lei valer, né? Que essa segurança esteja, que isso esteja, esse direito do consumidor esteja assegurado, tá bom? Então, do que a RDC, né, essas boas práticas, o que é que ela engloba, o que é que ela exige, boas práticas de quê, de onde, né? Então, do que cuida, né? O que são essas boas práticas, em que é que ela vai cobrar, onde é que ela vai olhar se está sendo cumprida essas boas práticas, né? Se está sendo cumprida essa legislação. A RDC, ela cuida praticamente de tudo que existe na alimentação, das pessoas, das instalações, do controle de praga, da higiene da água, né? Da condição de uso daquela água que é servida ali naquele estabelecimento, que é usado para lavar os pisos, para fornecimento, para lavagem dos pratos. Então, a RDC, ela cuida praticamente de todos os âmbitos, de todos os aspectos do serviço de alimentação. Vamos ver aqui o que é que diz a própria lei. As boas práticas para serviço de alimentação, que está na RDC, ela cuida de edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Quer dizer, veja, de tudo que tem ali, de instalações, das edificações. Isso aqui eu não vou detalhar cada tópico desse, porque tem muito detalhezinho. Cada tópico desse tem dizendo o que é para ser feito nas instalações, como é que é a higienização, a conservação, como é que tem que ser aquelas paredes, como é que tem que ser limpos os equipamentos, quais equipamentos que devem ser usados, como a edificação deve ser cuidada, tudo. Então, se vocês quiserem, vocês deixam no comentário, porque eu estou só falando da RDC, o que é que ela cuida, para vocês entenderem que existe essa lei e mais algumas outras que regulamentam esse funcionamento do serviço de alimentação. Mas aí, se vocês quiserem, vocês deixam no comentário, dizendo se vocês querem algum tópico desse, que eu pegue só um tópico desse, por exemplo, edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios, e falar detalhadamente o que é que a RDC fala, o que é que tem que ser feito nesse aspecto, né? Com a edificação, como é que tem que ser as instalações, como a instalação, boas condições de instalação para segurança, para não haver perigo, né? Para os manipuladores, para aquele setor ali de manipulação, os equipamentos, né, limpeza, os móveis e utensílios, porque cada coisinha dessa ela fala explicado. Então você tem que entender, né, o que é cada tópico desse, o que ele exige e o que tem que ser feito, né? Porque não adianta ler na teoria, né, muitas vezes, mas quando chega na prática é bem diferente. Serviço de alimentação é um local muito dinâmico, com muita gente trabalhando, né, muito quente, porque tem cozinha, aí tem banho-maria, aí tem o fogo, tem o forno, né, tudo dependendo do tamanho do serviço, às vezes maquinário muito grande, né, então na prática tudo é bem diferente, né, a gente sabe que cada serviço de alimentação tem sua dificuldade, né, e sua facilidade, mas aí no geral a gente pode falar sobre esses tópicos, vou falar dos outros restantes, o que é que a RDC ainda também cobra, né, as boas práticas, para a gente saber, e se vocês quiserem detalhadamente cada tópico desse que eu vou falar, eu posso depois fazer um vídeo só falando de cada um tópico desse, né, como o que é que eles exigem, né, de cada coisa, o que é que a RDC exige de cada coisa.
Então vem também, como eu já tinha falado, controle integrado de vetores e pragas urbanas, né? No caso, desratização, no caso, detetização contra barata, contra formiga, que nada disso pode existir no serviço de alimentação. Não pode existir moscas, não pode existir formigas, baratas, insetos de natureza alguma, né? Deveria existir dentro do serviço de alimentação, né? E próximo também do serviço, também tem que ser cuidado, inclusive até os arredores da edificação, tem que ser cuidado isso. Então, não pode existir esse cuidado intensivo, esse controle integrado de vetores e pragas urbanas é muito importante, tá certo? Porque não pode. Ah, não, quantas moscas eu posso ter? Já vi gente perguntando. Ah, mas quantas moscas eu posso ter? Eu já vi dizer que pode ter 3 moscas por metro quadrado, 3 moscas por setor. Não, gente, não existe isso de 3 moscas, uma mosca, 3 moscas, uma mosca, 2 moscas. Não existe isso, não deve ter inseto em natureza alguma, quantidade alguma dentro da cozinha, principalmente, né? Nem nos arredores. Gente diz, ah, mas formiga é uma coisa inocente. Mata uma barata e deixa lá. Depois aquela barata some. Quem foi que levou aquela baratinha tão bonitinha para sua toca, para se alimentar e alimentar seus familiares? As formiguinhas inocentes. Então, tudo isso serve como contaminante, além de estragar muitas vezes a comida, né? E é um prejuízo também. Além do risco à saúde, tem um prejuízo financeiro por conta dessas pragas, né? Muitas vezes rato fura saco de arroz, pacote de arroz, pacote de feijão. Quer dizer, aquilo ali não pode ser mais utilizado, né? Ou pelo menos não deveria ser. Então, melhor cuidar, é um investimento cuidar das pragas, porque senão o prejuízo pode ser muito maior. Além de repente, durante uma fiscalização, tá lá passando uma baratinha, né, em cima do fogão, tá lá passando um ratinho no chão. Gente, isso é muito sério, tá certo? Então, a RDC também fala sobre isso, também cuida disso, tá certo? Dessa parte de controle integrado de vetores e pragas urbanas. Abastecimento de água, foi o que eu falei, também tá lá falando bem detalhadozinho, a caixa d'água, como é que tem que ser, de quanto tempo tem que ser limpa, a potabilidade daquela água tem que ser comprovada. Se você usa outro tipo de abastecimento de água, complementar, ou seja, o único, por exemplo, a gente usa a água que chega da torneira, né? Daquela empresa que fornece água, fornecimento urbano, né? De água. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco é a Compesa, né? Aqui em Pernambuco é a Compesa, então a Compesa fornece água para as torneiras, né? Para as casas. Mas algumas pessoas usam poço também, além da água da Compesa, usa também um poço. Então, se isso acontece no seu serviço de alimentação, se você usa a água da empresa, né, que fornece a água para o seu estabelecimento, tem que ser comprovada a potabilidade daquela água, tem que estar potável para o uso. Se tem a caixa d'água, algum local que fica armazenado, tem que ser bem limpo, higienizado e tem que ser feito o teste de potabilidade daquela água. Se você usa um poço como uma alternativa, como um abastecimento, vamos dizer, adicional, aquele poço também tem que ser comprovada a potabilidade daquela água, tá certo? Se é só o poço que você usa, você não usa, também tem que ser comprovado, independentemente se o poço ele é a única fonte, né, de abastecimento de água ou se é uma fonte complementar de água, ele tem que também ser comprovado a sua potabilidade para você poder usar. Ah, mas é para lavar o chão. Ah, mas é para ferver. Não interessa. Toda água que é usada no estabelecimento de serviço de alimentação, ela tem que ser potável, tá certo? Inclusive, mesmo aquela que vai para o fogo, para o banho-maria, aquela que vai ferver, aquela que vai usar para lavar os pratos, ela tem que ser uma água que possa ser utilizada, tá bom? De consumo próprio humano, tá bom? Não pode ser, ah, mas é só para lavar os pratos, vou usar qualquer água. Não pode, gente. Não pode. Todo abastecimento de água, na parte de abastecimento de água tem tudo isso detalhadamente, né? Eu tô dando algumas partezinhas para vocês, mas tudo isso tem lá detalhadamente, né? Dizendo o tempo da limpeza, como é que tem que ser feito tudo direitinho, tá bom? Manejo de resíduos, no caso o lixo, né? O lixo, o manejo do lixo do serviço de alimentação também tem que ser bem cuidado, né? Porque como é que tem que ser os recipientes que vai receber esse lixo, que vai armazenar esse lixo,
né? Tem que ter tampa, tem que ter pedal, não pode ter contato com a mão na hora que você vai colocar o lixo, né? A carga de lixo que cada recipiente ele pode suportar, né? A tampa não pode ficar lá do lixo aberta lá, esperando vir os insetos, porque isso também atrai a pragas urbanas. Então, o controle dos resíduos também está ligado ao controle das pragas, porque as pragas elas querem ficar no local que tem um local para elas ficarem, uma moradia, tem que ter água, tem que ter comida, um local próprio para eles se reproduzirem. Então, se ele não encontra essas condições, eles não ficam lá, né? Eles vão embora. Se eles encontram condições de ficar num local que tenha, né, a cozinha é um local muito propício para isso, porque é quentinho, é úmido ao mesmo tempo, né, fica escuro lá depois que não tem ninguém, fica escuro, não fica muito movimento dependendo dos horários que funciona. Então, se deixa lixo, né, se os resíduos não são bem armazenados, não são bem manipulados, aí vai piorar mais ainda a situação, né? Então, tem que ter o manejo do lixo também é muito importante, além da contaminação dos alimentos que pode ser contaminado por vamos dizer, essa má manipulação do lixo, como também os próprios manipuladores, não é? Então, tem que ter cuidado. Então, vem falando aqui dos manipuladores também, como que esses manipuladores têm que ter fardamento, a saúde dos manipuladores, se pode trabalhar de qualquer jeito, se o manipulador pode trabalhar doente, né? Qual o tipo de vestimenta, como é que ele tem que se comportar, a higienização, a higiene pessoal desse manipulador, né? Então, tudo isso também tem que ser visto, porque o manipulador, vamos dizer, uma higiene precária a pessoa do manipulador que tem uma higiene precária, ele também vai passar essa higiene precária para o alimento. Então, ele pode contaminar o alimento. Se ele está trabalhando doente, se ele está trabalhando em condições que não são, boas, né? Ele está trabalhando em más condições de higiene, de fardamento, de higiene de fardamento, de higiene pessoal, de saúde. Então, tudo isso pode ser contaminação, não só para os outros funcionários. Hoje em dia, com a Covid, né, isso está bem mais disseminado, talvez as pessoas estejam com mais cuidado, de repente, não sei, porque sabe que se a pessoa vai trabalhar doente, né, mas muito antes da Covid, né, agora com a Covid está redobrado algumas coisas que não tinha que ser feita antes, agora tem que ser feito, né, como o uso da máscara o tempo todo, né, que antes não se precisava desse rigor da máscara e outras coisas, mas algumas coisas já existiam, algumas exigências que hoje estão sendo mais cobradas, já existiam dentro do serviço de alimentação, mesmo antes da Covid. A lavagem das mãos, por exemplo, era muito importante, tinha estabelecimento que exigia até que se colocasse um reloginho, vamos dizer, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, de 20 em 20 minutos, aquele reloginho tocava e as pessoas tinham que sair e lavar as mãos e voltavam. Então, esse rigor, treinamento, eu dei muito treinamento de lavagem das mãos. Um dos hospitais mesmo que eu trabalhei, eu que fazia o treinamento com os funcionários de lá, da área dos alimentos e de outras áreas próximas. Então, eu que dava treinamento de lavagem das mãos, porque já se sabia que era muito importante para se evitar a contaminação. É um dos meios mais baratos, menos invasivos e mais eficazes de se evitar uma contaminação, não só dos alimentos, mas de pessoa a pessoa, é a lavagem das mãos. E hoje em dia isso mais do que nunca está sendo visto, né? Mas a gente já cobrava isso há muito tempo atrás, muito antes de existir Covid, né? Porque existem outros vírus, outras bactérias, fungos e etc., que sempre foi passado e a gente sabia que as mãos é uma fonte muito, muito boa, né, de se passar bactérias, não só para os alimentos, né, de passar algum contaminante, não só para os alimentos, mas de pessoa a pessoa e a própria pessoa também se contaminar por conta das mãos, né? Coloca em algum lugar que está contaminado, passa no olho, passa na boca, não lavou aquela mão direito, ou nem lavou mesmo, e acaba se contaminando. Pronto, isso mais do que nunca está sendo visto, mas já era cobrado, ó, há muito tempo nos serviços de alimentação, como também em procedimentos, né, hospitalares, né? Então tem que ver, fala sobre isso, né, dos manipuladores, né, como é que tem que ser feita a saúde desses manipuladores, como é que ele tem que se comportar,
né, no serviço de alimentação, das matérias-primas, ingredientes e embalagens, né? Inclusive fala até do recebimento, né, desses ingredientes, dessas embalagens, como é que você deve receber, como é que você não deve receber esses alimentos, essas embalagens. Então, você tem que ter cuidado com isso, gente. Para quem vai ficar no recebimento dos produtos, é muito importante ser muito bem treinado, como todos os outros setores. Mas é muito importante, porque às vezes você tem um prejuízo muito grande por deixar entrar um alimento que ele já está prejudicado. Às vezes já está com a embalagem violada, às vezes já está com a data muito próxima a vencer, que você não vai usar todo naquele dia, já está com vencimento para outro dia, e às vezes é um produto que você não vai usar todo, né, de um dia para o outro. Às vezes você botou para receber uma carne congelada e a carne veio resfriada, né? A embalagem não tá legal, tá? Você vê que tá danificada, que então, gente, tem que ter muito cuidado com essa questão do recebimento. Na época que eu trabalhei no hospital, então às vezes acontecia do pessoal chegar lá, eu não ficava exclusivamente lá no recebimento, mas às vezes acontecia, o pessoal tinha alguma dúvida e me chamava. Muitas vezes eu acho porque conheci o fornecedor e tinha às vezes vergonha de mandar voltar a mercadoria. Eu não tinha nem um pouquinho de vergonha de fazer isso, de jeito nenhum. Se é você que fica nessa parte do recebimento, ou mesmo que não é você que fica sempre lá, pode só ficar às vezes, ou que é outra pessoa que fica, então treine bem essa pessoa para que não receba o produto que não deve ser recebido, tá bom? Que não deve entrar, porque depois que você recebe, fica complicado de você voltar atrás. Então, se ele tiver com algum problema aquele produto, ele tem que ser visto na hora do recebimento, tá bom? Por isso que eu digo que é uma parte muito importante do serviço de alimentação, é a parte de recebimento, porque você pode ter o seu serviço de alimentação, ou o serviço de alimentação que você é responsável, técnica, o responsável manipulador, ele pode ter um prejuízo muito grande simplesmente por um mau recebimento. E muitas vezes a pessoa não recebe direito porque não tem um treinamento adequado para receber aquele produto. Então, o produto tem que estar na temperatura ideal. Se é um produto que ele tem que estar na temperatura de resfriamento, ele não pode estar em temperatura ambiente. Jamais você vai receber, por exemplo, um iogurte. Ele tem a faixa de temperatura segura dele. Então, o próprio fabricante ele indica aquela faixa de temperatura de segurança. Por exemplo, um produto que tem que estar dentro da faixa de congelamento, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, de -12 a -18, dentro da faixa de congelamento, e aquele produto chega 10 graus, 5 graus, não pode. Ele já passou daquela faixa de segurança dele, da faixa que você pediu. Se você pediu o produto dentro da faixa de congelamento, se você pediu o produto congelado, ele tem que chegar congelado e não resfriado ou em temperatura ambiente. Né? Então depende do produto que você está recebendo, porque são arroz, feijão, macarrão, né? Ele vai ser um produto com temperatura ambiente normal. Mas se for iogurte, se for carne, se forem polpas de fruta, então eles têm a faixa, né, de temperatura deles, então tem que ser cumprido. Então verificar a temperatura quando chega, ter uma planilha. Gente, é muito importante. Olha, eu passei de perder muitos produtos, principalmente quando eu trabalhava no hospital, porque a demanda era muito grande, sempre estava recebendo muito produto, né? Principalmente resfriados, congelados, né? E era muita mercadoria sempre estava chegando, tinha os dias, né, que chegavam as carnes, os dias que chegavam queijo e etc. Enfim, então eu tinha planilha, eu treinava o pessoal, eles tinham a planilha. Então, quando acontecia de ter alguma divergência, como eu falei, às vezes por vergonha, eles não queriam falar, mas eles me chamavam. O produto era para estar né, em -12, -18, era para estar congelado e estar totalmente resfriado. Às vezes não precisava nem a gente colocar o termômetro, eu já via que o produto estava todo mole, não estava nenhuma parte congelada, ele já estava totalmente descongelado. A gente colocava a temperatura só para aferir e mostrar, deixar anotado em que temperatura o produto chegou, em que temperatura ele deveria estar e em que temperatura ele chegou. Então a gente tinha uma planilha para isso. E a gente passou de perder, de ter prejuízos muito grandes por conta disso. Data de validade. Acontece, minha gente, acontece. Ou por esquecimento, ou por de repente pela correria, ou muitas vezes o pessoal deixa mesmo, né, para ver se passa, porque depois que você aceita aquele produto e não, você não conferiu,
você não conferiu na hora, ele não tem obrigação depois de trocar, né? Dependendo do fornecedor, se for um fornecedor, né, gente fina, for um fornecedor certo, correto, e mesmo que ele veja que você recebeu um produto e que ele sabe a data que entregou e que de repente sabe que realmente aquele produto estava vencido, ele pode até, né, entrar em contato com você e de repente dizer assim, né, se for correto e tal, ele pode até dizer, mas ele não tem obrigação. Ele pode de repente dizer, não, receberam o produto deveria estar bom, que não receberam. Então, o problema é de quem não fiscalizou na hora que chegou, de quem não olhou, de quem não observou na hora que chegou o produto, né? Então, não confie nisso. Não confie na boa vontade do fornecedor, porque às vezes é uma pessoa um fornecedor até novo, que você nem conhece, ou às vezes quem faz a entrega já é uma transportadora, né? Às vezes contratada, terceirizada e tal, e não vai estar nem aí, entendeu? Então não confie nisso, confiram tudo, peso de produto. Já teve peso, a gente pesar o produto, a gente pedir 30 quilos e quando a gente colocar para pesar na balança, só ter 25, só ter 20 quilos. E aí? Vai ser complicado depois você provar que não recebeu aquele produto naquele peso. E depois, quando você for fazer as preparações, aquela carne, aquele produto, aquele frango, seja lá o que for, não vai dar. Então, quando você for fazer aquelas preparações, porque você vai comprar, né, fazer a programação da semana do que você vai precisar, ou de 2 em 2 dias, ou pela semana toda, né, vai depender da programação do serviço que você trabalha. Então, quando chegar naquele dia daquela preparação, aquela carne não vai dar, porque você pediu 30 quilos daquela carne, já sabendo quanto que vai ficar daquela carne depois da preparação, depois de cortar, depois de tratado, e vai ser para X pratos. Então, quando chegar no dia, além de tudo, de você perder dinheiro, além de tudo, vai ter o transtorno, porque vai chegar no dia de fazer aqueles X pratos, aquelas X preparações e não vai dar, porque simplesmente faltou 5 quilos ou mais de 5 quilos daquele produto. Então, como não tem programação que sobreviva, né? Não tem cálculo que sobreviva, né? Não tem ficha técnica que sobreviva a isso. Então, assim, é importantíssimo essa parte de recebimento. Depois eu posso fazer só falando sobre isso, né? Como que você pode fazer essas planilhas, e exemplo de planilha feito a que eu usava lá no hospital, que era muito boa, que tinha temperatura, tinha observação, tinha como receber o produto, como pedir o produto, como foi recebido, se estava de acordo com o que foi pedido. Então a gente deixou de perder muito, né? Pesar, ver temperatura, a gente deixou de perder muito, ter prejuízos grandes lá, por conta simplesmente dessa conferência, né? Simplesmente entre aspas, porque é uma coisa muito importante, mas que é uma coisa simples que você faz na hora que chega, né? Muitas vezes chegava um fornecedor muito apressado, não, não, calma, vai esperar, você não viu fazer a entrega? Calma, fica aí que a gente vai conferir esses que chegaram primeiro e depois, porque tem uns que chegam bem apressados, né? Se você não presta atenção, quando você pensar que não tá com prejuízo na mão, tá bom? Então não tenha medo, não tenha vergonha, não ceda a esses apressados, não. Porque muitas vezes acontece justamente os apressados, que o prejuízo está ali escondidinho, tá bom? Até porque às vezes até por conta da pressa mesmo. Então tem que ser conferido certinho, tudo direitinho, tá bom? E às vezes o proprietário às vezes quer economizar tanto em algumas coisas que tem necessidade de ser feito, que é um investimento, mas às vezes tem um prejuízo por outra coisa que poderia ter sido evitada. Por exemplo, a conferência de mercadoria. Aí, às vezes, está jogando mercadoria fora vencida, né? É um produto que comprou 20 quilos, só recebeu 10, só recebeu 15 e por aí vai. Bom, vamos lá. É muito importante essa parte de recebimento. Então, e ver também a questão das condições, né? Da embalagem, se tem condições, se não está violada, se está em condição, porque mesmo às vezes dentro da data de validade está meio esquisita, meio feia, meio estranha, né? Meio aberta, meio fechada. Então tem que ter muito cuidado nisso também. Vamos lá. Preparação do alimento. Aí você também fala da preparação do alimento, como é que tem que ser conservado, né? As temperaturas de conservação do alimento, né? Depois de preparado, o que é que tem que ser feito com ele depois que não é mais utilizado, o que sobra, né? Como é que tem que ser trabalhado com aquilo ali, o que é que tem que ser feito depois. Então tudo isso sobre a preparação dos alimentos também fala, né?
por que tem que ser preparado, como que tem que ser preparado, os cuidados, né, de boas práticas de manipulação para a preparação daquele alimento. Então, também é falado na RDC. Armazenamento e transporte do alimento preparado, né? Se pode ser armazenado, se pode ser transportado de qualquer forma, não. Quem transporta o alimento também tem que ter os mesmos cuidados que os manipuladores dos alimentos, porque manipulador é aquele que tem contato com o alimento de forma direta ou indireta, né? Então a pessoa que transporta aquele produto, ele também tem que ter os mesmos cuidados de higiene, de saúde que os manipuladores têm, né? Então a RDC também fala nisso, né? Como é que é feito esse armazenamento de forma segura para aquele alimento que chegue ao cliente, né? Que chegue de forma a não fazer mal, né? Que chegue seguro ao cliente final, ao consumidor final. Aí fala também aqui de exposição ao consumo do alimento preparado, né? O alimento que ele já foi preparado, ele vai ficar exposto para o consumo, ele vai ser consumido, por exemplo, um self-service, né? Que ele vai ser consumido lá no restaurante, né? E é por quilo, por peso ou sem balança, mas que é servido lá, as pessoas vão se servir. Ele fica lá depois de preparado, ele vai ficar exposto lá por um tempo, não é isso? Então, como é que esse produto, esse alimento exposto ao consumo, né, após preparado, como é que ele vai ser conservado? A que temperatura, a que tempo, quanto tempo ele pode ficar lá, né, no banho-maria? Então, tudo isso é falado, né? Como é que tem que ser exposto aquele alimento após preparado para o consumo, quanto tempo ele pode ficar exposto, as sobras, né, que ficaram daquele produto que não foram consumidos após, vamos dizer, o encerramento do horário de atendimento daquele estabelecimento. Então, tudo isso vem falando na RDC 216 também. Falando também sobre documentação e registro, então muitas dessas coisas que eu falei aqui, elas têm que ter a documentação para provar. Por exemplo, o abastecimento de água. Não tem que ser feita a limpeza da caixa d'água, como eu falei, ou do recipiente que é armazenado essa água. Não tem que ser comprovada a potabilidade daquela água, que aquela água pode ser consumida, pode ser utilizada naquele serviço. Então, tudo isso você tem que ter documentação, como também da dedetização das pragas urbanas, dos insetos. Você tem que ter a documentação mostrando que aquilo ali foi feito, que aquele procedimento foi feito no seu serviço de alimentação. Porque se você não tem essa documentação, como é que você vai provar? Como é que você vai saber a última vez que foi feito, né? A limpeza, por exemplo, a limpeza da caixa d'água, se tem que ser feito de 6 em 6 meses. Como é que você vai saber a última vez que foi feito, se realmente foi feito? E a vigilância sanitária, quando chega no estabelecimento, a equipe, ela pede essa documentação, né? Eles pedem essas documentações para ver se está tudo em dia, se o tempo de limpeza está dentro do prazo ainda, não precisa, se não já se venceu o tempo de fazer outra limpeza, né? Se ainda está dentro do tempo exigido. Treinamento de manipulador é importante também, porque isso também exige treinamento dos manipuladores periodicamente, né? Das boas práticas. Então você tem que ter uma ata, faz uma ata, um caderno assinando que teve aquele treinamento, o assunto que foi abordado, a assinatura de quem participou, o dia que foi feito. Então, tudo isso a vigilância pede. A de potabilidade da água, o registro de potabilidade da água, o registro de saúde, né, de exames de saúde dos manipuladores. Então, tudo isso também aqui é falado de documentos e registros aqui na RDC 216, tá bom? Não vou falar detalhadamente sobre cada um, como eu falei, estou explanando rapidamente o que é que cada um fala e depois a gente pode fazer outros vídeos tópico a tópico, pegando cada tópico e falando, porque só cada tópico desse, se a gente for falar, dá mais de 1 hora, 2 horas de aula. Então, tudo isso é falado na RDC 216. E a pessoa, para saber tudo isso, esses pontos, são muitos detalhes. Tem que estar bem aprofundado, tem que ter um conhecimento muito bom, né, da RDC 216 e de outras que existirem, que regulamentarem seu serviço de alimentação, dependendo da cidade, do estado que você está. Então tem que ter esse conhecimento, né? Tem que ter essa base, esse embasamento para poder, principalmente para quem é responsável técnico, responsável manipulador ou alguém que vai fazer o treinamento da equipe,
né? Eu já fiz treinamento de algumas equipes, além do hospital que eu trabalhava, eu que fazia o treinamento de boas práticas, treinamento de lavagem das mãos do pessoal. Eu também fiz treinamento, né, pelo Senac, como eu falei, que foi um curso, na verdade foi um treinamento, foi um curso para manipuladores, né, para responsável manipulador de alimentos, pelo Senac eu fiz, e também de treinamento em cafeterias, né, inclusive uma muito famosa aqui no aeroporto, aqui em Recife, eu também dei treinamento lá de boas práticas ao pessoal lá da cafeteria. Então, assim, se você é responsável técnico, você pretende trabalhar, né, se você já trabalha, aliás, nessa área, ou se você pretende trabalhar como responsável técnico, trabalhar nessa parte de produção, que geralmente é a primeira área que abraça, né, o nutricionista, estou falando como nutricionista da minha área, né, a minha experiência. É a primeira área que abraça, né, vamos dizer, o nutricionista, o recém-formado, porque a demanda é muito grande, né, e muitas vezes a pessoa não quer trabalhar como RT, mas quer dar treinamentos, né, como eu fazia também, eu trabalhava e também dava treinamentos, né, por conta própria. Então, é importante, tem que saber isso. Como é que você vai passar para alguém, se você trabalha, você é responsável técnico, ou responsável manipulador, ou mesmo você quer dar treinamento, como é que você vai passar para alguém algo que você não sabe, que você não domina, né? Que você não tem segurança de passar aquela informação, principalmente quando você não tem a prática, né, vivida, né? Quando você já tem a prática, fica mais fácil, né? Já trabalha como responsável técnico, já é mais fácil. E quando você não tem, é recém-formado, ou está trabalhando há pouco tempo, aí é mais complicado ainda, porque você não tem a vivência. E mesmo assim, né, tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento para não ser pego, né, de calças curtas, como eu falei, numa fiscalização, né, que é bem complicado, né, para você, principalmente você que está de frente, chega uma fiscalização e você não saber o que vai fazer, não saber como agir, né, ficar muito ansioso, muito estressado, muito nervoso e acabar ao invés de ajudar o seu serviço de alimentação, você acaba prejudicando, né? Porque a equipe vê você tão estressada, tão nervosa, tão, né, sem saber o que fazer, com mil mãos, assim, sem saber o que faz, e acaba, às vezes, ele achando coisas onde não tinha, né? Porque vê você tão estressado, tão nervoso que tem alguma coisa aqui e vai acabar, né, cutucando, procurando até achar alguma coisa. Então você tem que ter segurança, né, naquilo que você faz. Tem que ter segurança quando a equipe chega para mostrar o que está sendo feito, o que precisa, saber também o que realmente precisa também melhorar, né, interagir, se precisar de alguma coisa, ligar para a vigilância da sua cidade para saber alguma informação, né, para sempre estar por dentro o que eles estão exigindo. E por aí vai, né? É uma dica minha como experiência, né? Como eu trabalhei em alguns serviços de alimentação, então eu já recebi vigilância, já sanitária em alguns momentos, e se eu não tivesse assim muito firme, muito consciente, muito certa daquilo que eu estava fazendo, acaba eles encontrando coisas onde não existe, sabe? Enfim, outra hora eu falo mais sobre isso com vocês, que tem um exemplo bem engraçado que eu passei. Mas aí depois a gente conversa sobre isso, não vou me delongar em outro assunto. Mas é isso aí, é uma dica minha, tá bom? Então, fala, né? A RDC também fala da responsabilidade. O que é que esse responsável técnico, esse responsável manipulador, o que é exigido dele? O que é que ele tem que saber? Quais treinamentos que ele tem que ter? Né? Quem é que pode ser um responsável técnico ou um responsável manipulador? Né? Então, na legislação também fala isso. Não vou me delongar nessa parte, e depois a gente pode fazer também um vídeo só falando sobre responsabilidade técnica ou responsabilidade de manipulação. Mas aí ele fala aqui assim o seguinte, que o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado devidamente capacitados, sem prejuízo dos casos onde há previsão legal para a responsabilidade
técnica. O que é que isso quer dizer? Que em alguns locais que não é exigido que tenha um responsável técnico, vamos dizer, um nutricionista, por exemplo, que é o responsável técnico, em algumas situações, alguns serviços de alimentação, não é obrigatório que seja um nutricionista o responsável técnico. Pode ser um responsável manipulador, mas feito ele diz, sem prejuízo dos casos onde há previsão legal, quer dizer, onde é obrigatório que se tenha um responsável técnico. Por exemplo, um hospital, uma cozinha de hospital, obrigatoriamente ele tem que ter um nutricionista, tem que ter um responsável técnico. Então, mesmo que todos os manipuladores, que todas as pessoas que trabalhem ali, eles sejam capacitados, né, eles tenham capacitação, mas não pode ser isento de ter o responsável técnico, porque uma cozinha de hospital é, por lei, obrigatório a presença de um nutricionista como responsável técnico ou com coordenação com outras responsabilidades naquele local. Então, tem que ter um nutricionista. Mas alguns serviços de alimentação, eles não são exigidos, né? Que tenha que ser que tem que ser o nutricionista. Então pode ser um responsável manipulador que a gente fala, mas é de qualquer forma, não precisa de nutricionista, não preciso ser capacitado para... Não é isso. Aqui tem dizendo que o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado devidamente capacitados. Então, mesmo que não tenha um nutricionista, ele tem que ter o responsável manipulador. Pode ser o proprietário ou algum outro funcionário, mas que tem que estar devidamente capacitado, tá bom? E isso nos locais que não são obrigatórios, que não é obrigatória a presença do nutricionista, tá bom? O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação, abordando no mínimo, os seguintes temas. Não quer dizer que pode ter mais. Pode ter mais, eles citam 4 tópicos aqui. Pode ter mais do que isso, não pode ter menos. É no mínimo esses quatro tópicos que tem aqui, que são contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Então, no mínimo, ele tem que ser capacitado. Se não tem um nutricionista, se não tem um responsável técnico no local, vai ficar um responsável manipulador, mas no mínimo, ele tem que ser capacitado nesses 4 seguintes temas, no mínimo. Nesses que eu falei, contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente pode depois falar, porque cada tópico desse que eu falei, a gente pode fazer uma aula completa só de cada um dos tópicos. Se eu pegar só aqui responsabilidade técnica, eu vou fazer, a gente fica aqui 1 hora, 2 horas só de aula só falando sobre isso. Se eu pegar a parte de saúde do manipulador, se eu pegar a parte de fornecimento, né, de matérias-primas e ingredientes, se eu for pegar essa parte, a gente fica aqui um bom tempo só falando de cada tópico desse, porque são muitas coisinhas exigidas. Eu falei só os tópicos para vocês terem mais ou menos uma noção. Que na RDC 216 tem tudo que é exigido. De onde é que tira isso? Porque exige que tem que ter etiqueta, né, nos produtos. De onde é? Da RDC 216, né, quando fala de produtos, de armazenamento. Então fala sobre isso. Né? Onde é que fala da saúde do manipulador? Porque é que eu sei que tem que fazer exames periódicos do manipulador, tem que ter os exames dele. Onde é que tem na RDC 216? O transporte, que é o local que transporta, o transportador tem que ter as mesmas higienes, os mesmos cuidados que o manipulador no serviço de alimentação tem. Foi isso que eu falei, porque eu falei só os tópicos, porque não tem como detalhar cada um. A gente ia passar o dia todo aqui, tá bom? Ia ficar muito extenso. Então, mas isso aqui é para vocês saberem, foi uma explanação,
né, bem por cima, para vocês terem uma ideia de quão extensa, mesmo estando lá na lei tudo escritinho, tudo direitinho, mas quão extensa ela é, essa RDC, que tem muitas coisinhas, né, que você tem que saber, que tem que estar atento, e que é muito importante, que protege não só o consumidor, mas também protege o estabelecimento, também protege o dono do estabelecimento, também protege os colaboradores do estabelecimento, protege o responsável técnico também, e que cada um também tem sua cota de responsabilidade, tá certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês peguem, né? Entre na internet, bote lá o Google, pode botar RDC 216 2004, que vai aparecer lá, vocês vão ver, leia, né, direitinho, se quiser ficar mais, ver mais alguma coisa mais detalhado, então vá lá, procure. E a gente vai continuar aqui fazendo os vídeos. Espero que vocês gostem. Podem me seguir também lá no Instagram, né? No meu Instagram, tem o Instagram lá, é Alimento e Qualidade, né? O mesmo nome do canal. Sempre eu tô colocando vídeo por lá também, alguns vídeos diferentes, né, do que eu coloco aqui no canal e vice-versa. Aqui no canal eu coloco uns vídeos, lá no Instagram coloco outros. Então vá lá também, me siga, sempre tem alguns vídeos mais curtinhos. A gente interage melhor por lá também, pode deixar uma pergunta, pode deixar uma dúvida, eu sempre estou colocando enquetes lá para interagir melhor com o pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Nas próximas, espero que vocês deixem suas sugestões, quais desses tópicos vocês gostaram mais, que vocês ficaram com mais dúvida, ou que vocês querem saber mais. Ou você que já trabalha no serviço de alimentação, que pretende trabalhar em serviço de alimentação, qual a maior dúvida que você tem, né, em relação a esses tópicos que eu falei, ou sobre a RDC, ou sobre responsabilidade técnica, responsabilidade do manipulador. Então, qual a dúvida maior que você tem, né, dentro do seu serviço de alimentação, se você já trabalha e você que pretende trabalhar? Qual o maior problema que você tem? Tá bom? Que você ou está enfrentando, ou que você de repente tem medo de enfrentar um serviço de alimentação, tem insegurança porque você não domina bem uma área dessas que eu falei, um assunto desse. Então deixa aí nos comentários, me diz se você já é responsável técnico, qual a sua profissão, se você pretende trabalhar, se é recém-formado, se ainda é estudante, mas é uma área que você tem interesse. Então fala aí, deixa aí nos comentários, deixa a sua sugestão de vídeo para um próximo vídeo que eu for fazer, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, a audiência, um cheiro grande para vocês, um cheiro grande da Nutri, e ficam bem, e até a próxima, eu aguardo vocês. Tchau, tchau.